bilhões de euros em barreiras de aço, câmeras térmicas com inteligência artificial, sensores sísmicos enterrados a metros de profundidade, drones, helicópteros e cães treinados patrulhando dia e noite. E mesmo assim, os túneis continuam aparecendo. A Bielorrússia está no centro de uma estratégia silenciosa que está contornando cada uma dessas defesas, literalmente por baixo delas. Nos últimos 2 meses, ao menos 4 passagens foram descobertas nas fronteiras com a Lituânia e a Polônia. O que está acontecendo nessa região está mudando a forma como a Europa pensa em segurança territorial. Nas regiões de fronteira entre a Bielorrússia, a Lituânia e a Polônia, uma série de descobertas recentes expôs uma tática que está redefinindo o conceito de segurança territorial na Europa Oriental. Não se trata de movimentações convencionais de tropas ou de exercícios militares visíveis por satélite. O que está sendo documentado pelas guardas de fronteira dos 2 países europeus é uma rede de passagens subterrâneas, escavadas manualmente, projetadas para contornar barreiras físicas que custaram bilhões de euros para ser erguidas. A Lituânia registrou 3 ocorrências significativas apenas entre abril e maio de 2026. A primeira foi em 6 de abril, em uma área de floresta densa no distrito de Vilnius, onde câmeras de segurança e sensores de solo detectaram movimentação anormal de terra. Uma operação direcionada conseguiu desarticular a tentativa de travessia de aproximadamente 30 pessoas por um desses corredores subterrâneos. Semanas depois, em 6 de maio, a guarda de fronteira foi acionada novamente, desta vez no posto de Kabeli, no distrito de Verena. Os sistemas de monitoramento dispararam um alerta durante a madrugada e as equipes conseguiram interceptar um grupo de 18 pessoas no momento exato em que tentavam emergir do lado lituano. O episódio mais recente e mais revelador aconteceu em 26 de maio, no distrito de Šaltininkai. Naquele ponto específico da fronteira, onde a cobertura vegetal reduz drasticamente a visibilidade, a guarda de fronteira do estado da Lituânia identificou uma nova passagem subterrânea. 38 pessoas foram encontradas dentro do túnel e recambiadas ao território bielorrusso conforme os procedimentos legais vigentes. O que chamou a atenção dos analistas não foi apenas o número de pessoas, mas a localização estratégica da descoberta. A região de Šaltininkai fica em posição privilegiada em relação à capital Vilnius, o que a transforma em um ponto de infiltração com alcance direto ao interior do país. Esses túneis têm características que os diferenciam de simples rotas de contrabando. São estreitos, projetados para passagem individual em posição rastejante, escavados sem maquinário pesado. Do ponto de vista da engenharia, são estruturas simples. Do ponto de vista estratégico, são extraordinariamente eficientes, porque tornam inoperantes as barreiras de aço de 4 e 5 metros de altura instaladas com tecnologia de ponta, câmeras térmicas com suporte de inteligência artificial, drones de vigilância, helicópteros, cães farejadores e sensores sísmicos enterrados a metros de profundidade compõem o sistema de defesa lituano. E ainda assim, as passagens continuam surgindo. A Polônia enfrenta um desafio semelhante, mas com uma dimensão ainda mais elaborada. Em dezembro de 2025, as autoridades polonesas descobriram, próximo à aldeia de Narewka, um corredor subterrâneo de 100 metros de extensão, com altura suficiente para uma pessoa se locomover em pé em determinados trechos e com reforços de concreto em pontos críticos para evitar desabamento. Essa estrutura representa um grau de planejamento muito superior ao das passagens identificadas na Lituânia. Fontes de segurança polonesas apontam que a técnica construtiva apresenta semelhanças com métodos utilizados em zonas de conflito no Oriente Médio, levantando questões sobre a origem do conhecimento técnico empregado. Além desse corredor em Narewka, 3 outras passagens com características estruturais parecidas foram localizadas nas áreas florestais da região de Podlaski. Todas elas passam diretamente por baixo das barreiras de aço que o governo polonês instalou com investimento de bilhões de euros. Diante desse cenário, Varsóvia aprovou um orçamento emergencial de 18 milhões de euros para reforço das operações de monitoramento. Com esses recursos, radares de penetração terrestre de última geração, dispositivos sísmicos de alta sensibilidade e analisadores acústicos com suporte de inteligência artificial foram instalados ao longo da linha de fronteira. Relatórios de inteligência independentes que acompanham a região indicam que a complexidade dessas estruturas aponta para organizações com capacidade logística significativa e não para redes improvisadas de contrabando. Há outro elemento que amplia a dimensão desse quadro. Na noite de 24 de maio de 2026, também no distrito de Šaltininkai, um veículo aéreo não tripulado artesanal cruzou o espaço aéreo lituano vindo da Bielorrússia. Os sistemas de interferência eletrônica da Guarda de Fronteira assumiram o controle do aparelho, que acabou caindo a cerca de 500 metros dentro do território lituano, próximo à aldeia de Damblis.
A combinação de atividade subterrânea e aérea simultânea na mesma região geográfica indica um nível de coordenação que os especialistas em segurança estão monitorando com atenção crescente. Estrategistas militares e analistas de inteligência destacam que esse padrão de operações subterrâneas pode ser interpretado dentro de uma doutrina mais ampla de guerra assimétrica. Mesmo que esses corredores sejam estreitos demais para a passagem de veículos blindados ou equipamentos pesados, eles são ideais para pequenas equipes com objetivos específicos em cenários de tensão elevada. A simples existência dessas rotas obriga as forças de defesa da Lituânia e da Polônia a manter contingentes permanentes e dispendiosos ao longo de toda a extensão da fronteira, mesmo em períodos de relativa estabilidade. É uma forma de desgaste que não exige confronto direto. O contexto geopolítico mais amplo também merece atenção. A chamada Brecha de Suwałki, um corredor de aproximadamente 65 quilômetros que separa a Bielorrússia do enclave russo de Kaliningrado, no Mar Báltico, é historicamente identificada como o ponto de maior vulnerabilidade na fronteira oriental da OTAN. A concentração de atividades subterrâneas nas áreas adjacentes a esse corredor não passou despercebida pelos planejadores de defesa da aliança. O projeto Baltic Defense Line, desenvolvido em conjunto por Estônia, Letônia e Lituânia, já incorporou redes sísmicas subterrâneas, escudos de defesa cibernética e unidades de guerra eletrônica em sua arquitetura, reconhecendo que a ameaça moderna não se limita à superfície. Do lado bielorrusso, o governo de Alexander Lukashenko tem promovido mobilizações de reservistas e movimentações logísticas que atraem atenção internacional. O decreto presidencial número 132, que convocou oficiais de reserva de forma seletiva, foi interpretado por analistas como um exercício de avaliação da velocidade de mobilização interna, mais do que um sinal de preparação para conflito imediato. Em 13 de maio de 2026, Lukashenko declarou publicamente que o país não ficaria apenas esperando, uma afirmação que os especialistas leram como uma mensagem destinada simultaneamente ao público doméstico e a Moscou, mais do que uma indicação de ação concreta e iminente. O elemento de dissuasão mais concreto veio de Kiev. Em 26 de maio de 2026, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Madar Brody, anunciou que 500 alvos estratégicos em território bielorrusso já estão mapeados e prontos para ser acionados caso a Bielorrússia ingresse em qualquer ação contra países vizinhos. Essa lista inclui centros de comando, depósitos logísticos e bases de suprimentos considerados essenciais para a operacionalidade das Forças Armadas bielorrussas. A declaração foi recebida pelos analistas como o fator de contenção mais eficaz disponível no momento, dado que Minsk sabe que qualquer movimento em direção à Lituânia ou à Polônia ativaria simultaneamente a resposta da OTAN e das forças ucranianas. O cenário que se desenha na Europa Oriental é, portanto, multidimensional. A segurança de fronteira já não pode ser pensada apenas em termos de barreiras físicas ou patrulhas de superfície. A ameaça que se desenvolve abaixo do solo exige investimentos tecnológicos contínuos, inteligência em tempo real e cooperação entre os países membros da aliança em um nível que vai além dos protocolos tradicionais. Lituânia e Polônia estão respondendo a esse desafio com recursos consideráveis, mas a questão que permanece em aberto é se a velocidade de adaptação das defesas conseguirá acompanhar a capacidade de improviso das redes que operam por baixo delas. O equilíbrio atual é frágil, mas sustentado. A dissuasão funciona enquanto os custos de uma escalada permanecerem claramente superiores aos benefícios percebidos. O que os eventos das últimas semanas demonstram é que o espaço onde essa tensão se manifesta está se expandindo para dimensões que os instrumentos clássicos de monitoramento não alcançam com facilidade. E é exatamente nesse espaço, silencioso e invisível, que o próximo capítulo dessa história está sendo escrito.